Bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Bom dia, feliz Páscoa, família de fé, que a alegria do ressuscitado esteja viva no seu coração, esteja resplandecendo na sua alma. Ele venceu, ele está no meio de nós, o nosso Cristo, o vivo, o forte, aquele que obedeceu e pela sua obediência nós tivemos acesso ao Pai. Bom dia, feliz Páscoa. Quero acolher a todos que estão chegando, que maravilha poder nesta segunda-feira, oitavas da Páscoa, celebrar com você esse tempo extraordinário da nossa igreja, esse tempo único, né? Que não se celebra um dia, mas se celebra 8 dias, né? Bendito seja Deus por estarmos juntos, por experimentarmos juntos da vitória. Eu ouvi um aleluia aí nessa oração da manhã, eu ouvi um glória a Deus aí nessa oração da manhã. Estamos juntos, dando início a este tempo. Choramos os nossos pecados na sexta-feira da paixão, choramos as nossas misérias e hoje celebramos a graça de Deus, celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Papa Bento XVI, né? O nosso querido Papa Emérito e Bento XVI, né, no caso, ele diz isso, né? Não se pode celebrar a ressurreição quem não chorou a Sexta-feira Santa os seus pecados. Tem uma frase dele que ele diz isso, né? Não se pode celebrar a ressurreição se antes você não chorou, se antes você não se compadeceu, se antes você não se redimiu diante do Senhor. A igreja nos conduz num caminho, né, de celebração, mas ela também nos conduz a um caminho de arrependimento. E nós vivemos tudo isso, os 40 dias, gente, foi tudo maravilhoso, realmente foi a melhor quaresma das nossas vidas, e hoje nós podemos juntos, né, desejar uns para os outros feliz passagem, feliz Páscoa, feliz tempo novo, feliz entrada neste tempo maravilhoso que é a Páscoa do Senhor. Nós não ficamos parados nos nossos erros, nós não ficamos parados no nosso choro. Hoje, o que está em nós é um sorriso de júbilo. E isso precisa estar impregnado dentro do nosso coração, da nossa alma. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs da família de fé, feliz Páscoa. Uma feliz passagem de um tempo velho para um tempo novo. E assim nós possamos, juntos com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, viver este tempo maravilhoso, viver este tempo único nas nossas vidas. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus traga ao seu coração esperança, fortaleza para inaugurar este tempo novo em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Meu Deus do céu, que quanta coisa linda nós vivemos juntos neste tempo favorável que foi a nossa quaresma. Estamos hoje dando início, então, às oitavas da Páscoa, e assim nós, para vocês entenderem, né, o que seria essas oitavas da Páscoa, é justamente esses 8 dias, é como se a gente vivesse um único dia. Os 8 dias que nós vamos viver até ser sábado, porque domingo nós celebramos o domingo da misericórdia. Nós vivemos esses dias, as leituras. As leituras sempre vão falar, vamos pegar as leituras, a primeira leitura, sempre vai falar deste tempo novo. Aqui hoje, a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, fala de Pedro. Assim que ele recebe o Espírito Santo, ele vai falar deste Cristo que não foi abandonado, mas que o próprio Deus fez dele, né, um homem lembrado, um filho amado lembrado. Vai falar para nós na primeira leitura de hoje, tem até um trecho forte, pois Davi, ele diz, Davi morreu, Davi foi sepultado, mas Cristo ressuscitou. Ele vem falar da força de Deus, né? Deus ressuscitou a Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Olha que forte isso, está na primeira leitura de hoje. Então nós vamos ver essa semana toda, eu estava olhando aqui, né? Atos dos Apóstolos, tudo aquilo que os apóstolos viveram em Jesus. Toda a experiência que eles tiveram
E agora, né? Sempre cheios do Espírito Santo, eles vão testemunhar quem é Jesus. E que eu e você também possamos testemunhar quem é Jesus na nossa vida. E que você pudesse pegar o seu caderno de oração, o seu direcionamento, o seu planner, né? Vai escrevendo aí. Escreve isso, faz essa pergunta. Quem é Jesus para mim? Escreve isso aí. E você mesmo vai respondendo durante esse tempo. Quem é Jesus para mim? Escreve sem medo. Escreve quem é Jesus para mim. E aí você vai meditar sobre isso. Você vai trazer no seu coração. Quem é esse Jesus que ressuscitou, que me libertou de toda angústia e que me deu uma vida nova? Escreve. Não tenha medo de olhar para você e olhar para o Cristo e identificar quem é Ele dentro do seu coração. Quem é Jesus dentro do seu coração? Veja, irmãos, seja-me permitido dizer que, olha o que diz a primeira leitura de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 29, diz assim: irmãos, seja-me permitido dizer que, com a fraqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo. Olha isso, gente. Não, que isso abrase o seu coração como está abrasando o meu. Ó, é, portanto, a ressurreição de Cristo que previu o anúncio com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos e com sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, olha isso aí, gente. Deus ressuscitou este mesmo Jesus e disto todos nós somos testemunhas. Aleluia! Bendito seja Deus por esta palavra que entra no nosso coração. Gente, que entra no nosso coração trazendo esperança, trazendo um tempo novo, trazendo júbilo, trazendo fortaleza, trazendo um tempo de celebração. Meus irmãos, a palavra de Deus está dizendo isso. É, portanto, a ressurreição de Cristo. É ela, a ressurreição de Cristo. Ele não foi abandonado na região dos mortos. E a sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus. E disto todos nós somos testemunhas. Esta é a boa notícia dessa semana. Esta é a boa notícia desta semana. E eu queria que você declarasse isso para você mesmo. Eu assumo a boa notícia na minha vida. Eu queria convidar você, se você consegue, aonde você estiver, levantar o seu braço direito e declarar isso. Eu assumo essa boa notícia para a minha vida. Faça esse movimento de oração. Faça esse movimento de fé. Reze com o seu corpo agora. Levante o seu braço e declare isso. Eu assumo essa boa notícia. Porque quantas notícias más nós recebemos nas vésperas da paixão de Jesus. Quantas mortes, né? As escolas sendo ocupadas por pessoas más, com o coração totalmente desviado para a morte. Quantas más notícias nós tivemos nessa semana. Gente do céu, foi uma atrás da outra. Cidades vizinhas nossas aqui, né? Pessoas sendo presas. Por quê? Porque queriam entrar nas escolas e matar as crianças. E hoje, a notícia boa é: Cristo venceu a maldade que está no coração do homem. Cristo venceu toda a maldade e Ele está no meio de nós. Nós sabemos aí que o Brasil, vamos dizer assim, o mundo todo, né? Ele vive um processo de corrupção interior muito grande. É política, é economia, né? É educação. Nós podemos ver e falar assim: meu Deus, só tem notícia ruim. Pois é. Assume hoje a boa notícia. E diga assim: eu quero viver esse tempo novo com o nosso Senhor. Declare isso, reze agora. Reze agora, não seja indiferente, só ouvindo o que você está participando dessa oração da manhã. Mas reze junto comigo, família de fé. Reze junto comigo e assuma isso para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus pais, para sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos.
Talvez você está enfrentando aí um tempo desafiador familiar e declare isso: na minha família, quem venceu e quem sempre vai vencer é o nosso Senhor Jesus Cristo. Declare isso, porque a liturgia de hoje vem nos encorajar a assumir isso para a nossa vida, esse tempo novo. Nós vamos pegar o Evangelho, né? Mas hoje eu não tinha como não mencionar a primeira leitura, não tinha como, né, eu não dizer o que a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos vem falar para nós. Não teria como eu não te encorajar a viver este tempo poderoso que é a Páscoa, que é essa passagem, que é esse caminhar para um novo tempo nas nossas vidas. Família de fé, assuma isso. Eu vivo hoje um novo tempo na liturgia, mas também na minha casa. Você não pode se deixar levar hoje de maneira nenhuma, pela desesperança, porque Ele trouxe para nós um tempo de esperança. Ele trouxe para nós um tempo de recomeço. Ele trouxe para mim, Ele trouxe para você esse tempo em que nós vamos caminhar mais fortes. Porque veja, por mais que os apóstolos estavam juntos de Jesus, a força foi através da ressurreição de Jesus. Veja que a coragem e ao mesmo tempo a sabedoria que os apóstolos tiveram não foi tão intensa quando eles estavam lado a lado com Jesus. Mas foi preciso que Jesus fosse para o Pai. E depois que Jesus foi para o Pai, quanta coisa aconteceu no coração desses homens. Quanta mudança, quanto discernimento eles tiveram depois da morte de Jesus. Esse tempo pascal é um tempo de muita revelação e manifestação do poder de Deus. E se você está anotando aí no seu planner, você pode anotar, é um tempo de manifestação de Deus. É um tempo de revelação divina. E eu e você estamos nele. Eu e você fazemos parte deste tempo onde Cristo se revela à humanidade como nosso Salvador, como nosso único Senhor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, estejam atentos a tudo isso. Não se detenha aos limites que hoje você tem, mas olhe sempre para aquele que venceu todos os limites humanos. Olhe para aquele que venceu tudo aquilo que era impossível aos olhos humanos. Olhe para aquele que venceu o nosso maior inimigo, a morte. E aí eu te pergunto, nesta manhã de segunda-feira, você acha que o que você está vivendo, ele também não vai vencer? Você acha que o desafio que você está hoje enfrentando, ele não vai segurar a tua mão e te ajudar a passar por isso? O nosso maior inimigo, ele venceu. E hoje, ele quer andar junto de você para mostrar que com ele e por ele, você é mais que vencedor. Porque é nele que vem toda a vitória. Ele é a porta de toda a vitória. De toda a vitória. E eu preciso trazer isso para a família de fé, para que vocês reflitam, para que vocês pensem nisso. Porque às vezes a gente se condiciona só no tempo difícil. A gente acha que esse tempo nunca vai passar. A gente acha que a gente não vai ter refrigério na alma. A gente acha, meu Deus, vai ser assim pro resto da vida. Calma. Porque a humanidade vivia numa condição achando que nunca ia ter mudança. Até o dia que Jesus foi encarnado no ventre de Maria. No seu ventre ele foi gerado e ele cresceu. E até que chegou o tempo favorável. Olha que forte isso. Tempo favorável. Ele começou o anúncio, as perseguições, enfim. E Jesus então venceu a morte. Você vai ter a experiência de tudo isso. Mas é com Jesus. Fora dele, nós não temos vida. Amém? Vamos seguir juntos então com bastante esperança, com bastante alegria. Encaminhe essa oração para mais pessoas, para que outros também possam experimentar da força do ressuscitado em seus corações. Mande aí para os seus amigos, para os seus contatos, manda aí no grupo da família e fala assim: gente, vem para a oração da manhã. É tempo de esperança, é tempo de fortalecimento,
É tempo de unir a Deus. Não é hora da gente ficar olhando as coisas que passou. É hora da gente olhar tempos novos que estão por vir em nome de Jesus. Amém? Mande para os seus amigos, encaminhe aí no grupo dos WhatsApp da vida, nos directs da vida. Você que tem mandado tanta coisinha aí desnecessária, notícias ruins. Nossa, aconteceu isso, você viu, irarará. Mande a boa notícia. Jesus ressuscitou. Mande para ele. Se ele não está sabendo, lembra ele disso. Não é qualquer um que encaminha boas notícias. Seja hoje essa pessoa que vai encaminhar uma boa notícia para as pessoas que tanto necessitam. Amém? Vamos juntos então dar início à nossa manhã de oração. Vamos pedir a presença do Espírito Santo. Vamos pedir que ele venha nos iluminar e, acima de tudo, que ele venha nos conduzir para este caminho maravilhoso que é a presença de Deus. A presença de Deus nos nossos corações. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos a oração proposta para todos os dias. Página 11, direcionamento espiritual. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois o poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós e por nossos feitos, proclamai a nossa mente, iluminai os corações, enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes, crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Conduz nesta manhã, Espírito Santo, os nossos corações para junto de Deus. Dai-nos a graça, Espírito Santo, de compreendermos melhor e com mais clareza a palavra de Deus. Encoraja-nos, Espírito Santo, a não só sermos meros ouvintes da palavra, mas sermos aqueles que vamos testemunhar uma experiência profunda e fecunda com a santa palavra de Deus. Ajudai todos nós da família de fé, Espírito Santo, a vivermos juntos e caminhar segundo a sua condução e os seus ensinamentos. Como o Senhor fez com os apóstolos, como o Senhor fez com Maria, faça em nós um tempo novo, pela graça e bondade de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, tome comigo a sua palavra. Hoje estamos juntos aí, dia 10 de abril, e rezemos juntos o Evangelho Mateus, capítulo 28, dos versículos de 8 a 15. Mateus, capítulo 28, dos versículos de 8 a 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide e anunciai aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram ao sumo sacerdote tudo o que havia acontecido. O sumo sacerdote reuniu-se aos anciões e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: Dizei o que os discípulos deles foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Meus irmãos, minhas irmãs, palavra forte do evangelho de hoje é: alegrai-vos e não tenhais medo. Tenham alegria em seus corações e não tenham medo de falar de mim, de permanecer comigo. Veja que Jesus, então, ele vivo e ressuscitado, ele aparece para Madalena, ele aparece para aquelas mulheres e traz uma palavra de encorajamento. Eu não fiquei preso aqui, eu não estou preso aqui, eu estou no meio de vós, eu venci. Tudo aquilo que eu dizia para vocês, tudo aquilo que eu ensinava a vocês, aconteceu. Não ficou só na palavra, mas se tornou real, se tornou concreto. Então Jesus é aquele que diz a elas: olha, alegra-te, não fique chorando a minha morte, porque eu não estou morto, eu estou vivo. É isso que Jesus diz: alegra teu coração. Eu não fiquei preso na cruz, eu não fiquei preso no sepulcro, eu estou vivo. A morte, a pedra, ninguém vai me segurar, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Deus vivo. Eu estou no meio de vós. Gente, isso é... Olha, eu estou arrepiando inteirinha, porque essa é a palavra de vida eterna. A eternidade experimentou isso. O mundo espiritual e o mundo material viveram este mistério juntos. Jesus, então, ele entra de corpo, o corpo físico, na eternidade. O homem que tinha perdido, Adão e Eva, que tinha perdido o acesso a Deus diretamente, o primeiro homem, ele então entra na eternidade, em corpo e alma. Jesus, então, o homem perfeito, entra na presença de Deus. Meu Deus, isso é forte demais. Isso é forte demais. Ele entra, ele é o primeiro a entrar na presença de Deus. E depois nós sabemos aí que aqueles que estavam presos na mansão dos mortos têm acesso a Deus de novo. Os grandes profetas, as grandes mulheres de Deus, mas tudo por causa de Jesus. Jesus foi aquele que tinha a chave e que abriu e que disse: podem entrar, filhos de Deus. Pode entrar, pode voltar para Deus. Entra e tenham acesso a Ele novamente. Veja então que Jesus, ele vem dizer isso para as mulheres: alegra, porque tudo isso está acontecendo. Os olhos de vocês ainda não conseguem contemplar, mas é isso que está acontecendo. Alegra-se. As mulheres então se aproximaram e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. E veja que Jesus diz: não tenhais medo. Não tenham medo. Não tenham medo de ir. Gente, esse período, o período de Pentecostes, o período pós-Pentecostes, foi o período em que o maior número de pessoas que foram perseguidas e mortas em nome de Jesus foram os primeiros mártires. Eles então banharam a terra, banharam, vamos dizer assim, a humanidade com este sangue puro que lavou e que gerou sementes de novos cristãos. Nós somos frutos desses homens e mulheres que se alegraram, que não tiveram medo e que foram encorajados pelo próprio Cristo a anunciar e não se calar diante daqueles que os perseguiam. Não se calar diante das perseguições, mas seguir poderosamente em Deus, em Jesus, no Espírito, anunciando a boa nova, o tempo novo em Jesus. Tenham coragem. Jesus vem dizer: vão, anuncio, porque eu estou vivo, eu não fiquei preso. E Jesus está trazendo isso por quê? Porque havia ali então um peso de tristeza pela morte e pela falta de esperança. Porque aquele povo achava que Jesus ia revolucionar, mas do jeito deles. Jesus não revolucionou do jeito de ninguém. Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a maior revolução na nossa vida. A vontade de Deus é a maior revolução no coração da pessoa humana. Quando a pessoa se submete à vontade de Deus, ela é mudada, ela é transformada. Quando uma pessoa se submete a viver o que Deus está pedindo para ela, é a pessoa mais mudada da face da terra.
Porque nós somos cheios de nós somos cheios de vontade própria, nós somos cheios de ideias falsas, ideias mentirosas, ideias dos outros. Nós somos cheios de querer viver o que os outros estão pedindo pra gente viver. Mas quando nós nos submetemos à vontade divina, à vontade original, aquilo que Deus pediu para nós ainda nessa terra, meus irmãos, não há quem fique do mesmo jeito. Eu sou testemunha disso e eu sei que aqui na família de fé tem muita gente que é testemunha disso. Tem muita gente aqui que é testemunha e diz: eu não sou a mesma pessoa porque eu sigo Jesus Cristo. Existe muita gente que pode testemunhar ainda neste tempo. Eu não consigo ser a mesma pessoa depois que eu conheci Jesus e eu procuro viver a vontade de Deus. É isso que acontece na nossa vida. E veja que Jesus está dizendo isso. A maior Páscoa que nós podemos viver, porque, gente, a Páscoa, ela não é só a ressurreição de Jesus, mas ela é a passagem de uma vida velha para uma vida nova. E nós não vivemos um teatro, nós não vivemos um período de só ver as coisas que a igreja... Não, nós vivemos um período realmente de transformação. Foram 40 dias de meditação, foram 40 dias de intensa oração, foram dias de que a gente se submeteu ao jejum, gente, pelo amor de Deus. E aí agora, nós não podemos só dizer Jesus ressuscitou, não, nós temos que viver essa ressurreição numa passagem. Nós precisamos entender que é um novo tempo na nossa vida. E Jesus está dizendo isso: alegra-te e não tenha medo desse tempo novo. Alegra-te. Família de fé, comunidade Mariana Resgate, minhas irmãs alunas do Ordena-te, alegram-te e não tenham medo. Não tenham medo do que está por vir, não tenham medo do ano que está ainda, vamos dizer, correndo. Nós estamos apenas no mês de abril, ainda temos aí maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mas não tenha medo. Não tenha medo dos dias, não tenha medo do que está por vir. Tenham alegria, porque Jesus está no meio de nós. Tenham alegria nos seus corações e tenham a certeza de que Ele está conduzindo todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Como diz Pedro na primeira leitura, Deus não perdeu o controle. Deus tem o controle de tudo a todo momento. Não pense que uma tragédia, não pense que algo que possa vir a acontecer à sua volta é porque Deus não está te vendo. Isso não existe. Isso não existe. O nosso Deus é onipresente. Quem não consegue estar presente em tudo são os maus espíritos, mas Deus está presente em tudo. Muitas das vezes a gente é confundido, achando que quem está nos vigiando e quem vê tudo em nós é o diabo, e não é. Quem vê tudo em nós, quem nos guarda é o próprio Deus. Não confunda as coisas. Não se iluda com as tragédias, não se iluda com a tristeza, não se iluda com os problemas, não se iluda com as provações, mas se alegre com a vitória sobre a morte que Cristo nos deu. Se alegre com este novo tempo que Jesus nos dá. Esta é a maior notícia que nós podemos receber nos tempos de hoje. Jesus está vivo e Ele reina no meio de nós. Celebre isso. Veja, por mais que... Olha só. E é interessante que o Evangelho vem falar de fake news. De falsas verdades. Mentira. Vamos dar dinheiro para os soldados. Para que eles possam dizer, né? Quero dizer. Para que eles possam falar o que a gente quer. Está aqui na palavra. Isso daqui você não vê só na internet, não. Você vê na Bíblia também. Eu dizia, Jesus, quando eu lia, fazia minha Lexo Divino, eu dizia assim: Jesus, a fake news, essas mentiraiadas, tudo que a gente vê aí na internet da vida, não aconteceu só lá, tá acontecendo aqui também. Desde sempre a mentira tentou chegar. E olha o que diz: e assim o boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. A notícia verdadeira é que Jesus está vivo. Ele reina no nosso meio. As notícias mentirosas e enganosas é que Deus perdeu o controle, Deus não tem mais domínio sobre a humanidade. Isso é tudo mentira. Porque Deus continua ainda sendo o último a falar e dar o seu veredito. Se você for nos hospitais, se você for até mesmo nos grandes fóruns da vida,
você vai perceber e vai ver as testemunhas dali. A última palavra quem dá é Deus. Casos que você vê e fala assim, esse daí já perdeu, esse daí não tem jeito mais, esse daí já era. Quando Deus diz, a tua palavra não é maior que a minha. E aí Deus vai e realiza os milagres. Se você for em muitas famílias, você vai perceber que a última palavra não é do marido, não é da esposa e não é do filho, é do próprio Deus. Quantas famílias sendo restauradas, quantas famílias sendo reerguidas, quantas famílias sendo ressuscitadas. E aí você vê que a última palavra continua sendo dele. Quantos médicos dando laudos, olha, o caso dele já não tem mais. O fake news existe e vai existir. Mas Deus ainda continua tendo palavra de vida eterna. E é a palavra dele que eu me amparo no dia de hoje. É sobre ela que eu ando. Eu não ando sobre as palavras das pessoas, dos homens, mas eu ando em cima da palavra de Deus. Porque ela é a palavra de vida eterna. Celebre a ressurreição, celebre a vida, celebre esse tempo maravilhoso e favorável que o bom e amado Deus derramou sobre nós. Amém? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Convide mais gente para vir rezar conosco. Essa semana é a 8ª da Páscoa. Vamos falar de tempo novo, vamos falar de esperança, vamos falar de Cristo, vamos falar da vitória sobre a morte, vamos falar de coisas que realmente nos fazem caminhar na esperança. Amém? Convide seus amigos de trabalho, sua família, convide todo mundo e venha rezar conosco essa semana maravilhosa e extraordinária com o nosso Senhor Jesus. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.